Então, mais uma vez, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Angola e Moçambique, dando continuidade hoje ao nosso encontro do GeoAfrica, do ciclo de encontros do GeoAfrica 2021. O encontro de hoje, o título geral é Questões Geopolíticas, Angola e África Austral em Foco. Agora a gente vai passar para a apresentação da Agira Gelo Machute. Queria primeiro agradecer bastante a Agira pela aceitação, ela está sempre com a gente aí. Agradecer por aceitar apresentar a pesquisa. Eu vou apresentar aqui rapidamente o histórico, né, da Agira. Primeiro, a comunicação dela, como vocês podem ver, chama Governança Transnacional dos Recursos Hídricos Partilhados na África Austral. A Agira é licenciada em Relações Internacionais e Diplomacia pelo Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, o ISRI, atual Universidade Joaquim Chissano. Ela é mestre em Gestão Ambiental pela Universidade Pedagógica, UP, doutoranda em Geografia na Universidade Pedagógica de Maputo, também em Moçambique, e professora da Escola Superior de Ciências Náuticas em Moçambique. Então, mais uma vez, obrigado, Agira, por aceitar participar aqui. Aí você tem aí por volta de 20, 30 minutos, mas também sem muitas, pode usar à vontade para apresentar. A palavra é sua, Agira, obrigado. Saudações a todos, muito obrigada pela presença de todos, né, desta forma virtual. Agradecer pelo convite que me foi dado para apresentar este tema e também sinto-me muito honrada por fazer parte deste painel com o professor Damião Ginga. Desde já, parabéns, fez uma brilhante apresentação, muito explicativa. Eu vou falar da governança transnacional, que está enquadrada dentro da minha pesquisa de doutoramento que está em curso. E como estrutura da apresentação, vou fazer uma breve introdução, vou contextualizar o tema e a área de estudo, vou deixar uma hipótese, vou dar o objetivo, vou trazer a problematização através de uma questão de pesquisa, trago também a importância do tema, a caracterização da área de estudo e, por fim, irei abordar alguns conceitos e teorias que sustentam este tema. E, por fim, falarei de desafios atuais da temática. A África Austral, ela tem um grande número de bacias transfronteiriças e nesses territórios em que estão as bacias transfronteiriças, vem se deparando com notáveis taxas de crescimento populacionais associadas a um quadro predominante de escassez de água. Isto revela uma combinação muito perigosa e capaz de elevar a questão da gestão dos recursos hídricos a um status de segurança, high politics, em que os estados ribeirinhos podem competir para ter acesso à água. A forma como os estados decidem governar sobre os recursos hídricos partilhados e os serviços que esses recursos podem trazer impacta profundamente sobre a vida das pessoas e a sustentabilidade dos mesmos recursos nos territórios. O contexto da região da África Austral é marcado por uma heterogeneidade muito complexa, pois existem várias assimetrias, várias diversidades entre os países que estão, não é, dentro da região. Falamos de países que outrora viveram um regime do apartheid, de segregação racial, e tem outro grupo de países que viveram sob o jugo domínio colonial português, o que reflete-se em trajetórias de desenvolvimento econômico diferentes, mostrando níveis de tecnologia diferentes, número de população, mercado e renda diferente. Como hipótese, eu trago aqui que a adoção de mecanismos de governança regional pode influenciar na cooperação da partilha de recursos hídricos entre os países da África Austral. Como objetivo geral, a pesquisa pretende analisar os mecanismos de governança transnacional na África Austral como instrumentos de cooperação e busca do equilíbrio do poder nas relações entre os estados ribeirinhos. Considerando essa heterogeneidade, não é? Essas assimetrias que os estados ribeirinhos na África Austral apresentam, qual é o papel que os mecanismos de governança vão desempenhar para acomodar os diferentes interesses dos países que partilham recursos hídricos que na África Austral têm?
Então, eu trago aqui, só que vocês, infelizmente, não sei se estão a conseguir ver, é um mapa, não é? Com as várias bacias hidrográficas transfronteiriças na África Austral, não é? E mostrando que ultrapassam fronteiras políticas desenhadas, sendo um tema bastante sensível. Gina, a gente Sim, não está vendo o professor. seu slide, tá? Ah, ok. Você está Então, passando ele? sim, eu estou passando. Então, como dar a importância do tema, falar que a governança transnacional de águas compartilhadas são de interesse estratégico para os Estados, e este tema também é importante porque verificamos uma tendência à cooperação na África Austral, decorrente da bem-sucedida institucionalização de instrumentos de governança capazes de minimizar o potencial de conflitos entre os Estados. A África Austral, o professor Ginga bem caracterizou, ela é também designada da África Meridional, ela é banhada pelo Oceano Índico, não é, na sua costa oriental e pelo Oceano Atlântico na costa ocidental. E isto dá um posicionamento estratégico nas rotas comerciais, o que, digamos, a nível do sistema internacional, a África Austral, ela é atrativa, não é uma região atrativa. E nela lá temos 12 países, em termos de delimitação política, em termos assim geográficos. Entretanto, esta região conta com um mecanismo de integração regional, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que vela pelo desenvolvimento econômico da região, e para além dos 12 países, ela acrescenta também países que não estão na África Austral. Estou a falar do Congo, da África Central, Tanzânia, Comores, da África Oriental. Então, isto por que outros países já aderem? Porque esta região aglutina diferentes interesses com vista à manutenção, não é, dessa balança de poder em termos de questões de segurança. Aqui falo da questão dos refugiados nos Grandes Lagos, para a questão da Tanzânia e Comores, em termos de outros também interesses estratégicos de outras potências ocidentais, por algumas, digamos, terras que ainda estão em discussão na parte do Oceano Índico. E também não só, é necessário recordar que a Tanzânia foi o epicentro, a base de muitos movimentos da luta de libertação colonial, não é, nos países da África Austral, a Frelimo, a ZANU-PF, o ANC, entre outros. Então, o quadro conceptual e teórico para esta temática, trago aqui o próprio conceito de governança, mas governança da água. Segundo a Parceria Global de Água, considera-se governança da água como um conjunto de políticas sociais, econômicas e sistemas administrativos que estão em vigor para desenvolver e gerir recursos hídricos e a prestação de serviços de água em diferentes sociedades. Segundo Rogers e Hall, referem também que é importante ressaltar que a governança em um setor como a água deve ser percebido como um subconjunto do sistema de governança geral de um país, de como vários atores se relacionam com cada outro. Assim, sendo, o sistema de governança regional irá tentar aglutinar cada sistema de governança que cada país já tem sobre, não é, como gerir a água. A governança da água, aliada à gestão da água transnacional, deve contemplar os problemas de escala que suscitam e olham para os vários atores envolvidos no processo. Então, é olhar numa vertente integrada, não é? E numa vertente participativa em que vários autores têm que fazer parte deste processo. Então, a governança da água tem 4 dimensões. Temos a dimensão econômica, referente ao uso eficiente da água, a dimensão política, a partilha de benefícios. Aqui, a partilha de benefícios é o tal efeito cascata, o spillover effect. Se algo acontece a montante, infalivelmente vai influenciar algumas ações a jusante. Então, aqui talvez trazer um exemplo do projeto do Lesoto, com a África do Sul, que é o Lesoto
Highlands Water Project, né? Projeto de água das terras altas do Lesoto, que data desde 1986 até no momento um projeto contínuo e é um grande exemplo de uma sinergia política, um grande exemplo de partilha de benefícios em termos de governança, em que a África do Sul consegue ter acesso à água e o Lesoto consegue ter energia hidroelétrica e também consegue ter desenvolvimento estruturante no seu país. Depois temos o uso sustentável, que estamos a falar da dimensão ambiental, não é? A própria proteção dos próprios recursos hídricos e a dimensão social, que é o uso equitativo da água. Fazer chegar a água, não é? A diferentes, digamos, estratos sociais que podem existir num determinado estado. Outras teorias que podem sustentar a governança transnacional na região austral tem a teoria da hidrogemonia de Mark Zaitoun, que define como hegemonia a nível de uma bacia hidrográfica alcançada através de estratégias de controle de recursos hídricos, como captação do recurso, integração e contenção. Aqui considera-se hidrogemonia estados que conseguem ter, por um lado, o domínio no controle dos recursos hídricos, não é? A sua boa gestão de forma eficiente, mas também estamos a falar de países que, nas suas interações de poder, conseguem influenciar, dando estratégias de soft power, através do diálogo, através de diplomacia. E isso leva-nos à criação de comissões de gestão de bacias hidrográficas a nível da região austral de África, em que determinados estados considerados um pouco mais desenvolvidos que os outros tomam a dianteira para que tais comissões de gestão de recursos hídricos possam existir, possam prosseguir. Depois temos o nexo transfronteiriço de interação com a água, a teoria da Naomi Rumachi, que defende uma perspectiva histórica para mostrar que eventos conflitantes cooperativos moldam relações bilaterais dos países ribeirinhos. Aqui falar que durante o regime do apartheid na África do Sul, foi moldada as relações entre a África do Sul e os demais vizinhos na região. É esse grupo da linha da frente que foi criado para fazer face ao regime, mas não só. Em Moçambique também tivemos uma situação que foi necessário um acordo para que pudesse ter o acesso, não é, à água do rio Incomate. E outras situações, como também a invasão pela primeira vez da Angola, aliás, da África do Sul em Angola, para que a Namíbia tivesse acesso à água, em 1975. Então, essa teoria do nexo transfronteiriço de interação com a água ajuda-nos a entender um pouco como manifesta-se a governança, não é? Em alguns momentos das relações bilaterais dos países ribeirinhos. Por fim, trago a teoria de cooperação hegemônica, que defende que quando há criação de um regime, é apenas quando o poder dominante o deseja ou foi induzido a cooperar. O arranjo é altamente específico e não pode ser considerado o início de uma série de sequências de arrendamentos que podem se tornar uma via para um acordo político. É o que acontece na nossa região, não é, austral, muitas das vezes de diferentes acordos de partilha, não é, são induzidos pela vontade que o país a montante tem, não é, para criar um determinado regime para a governança, que pode culminar com a gestão daquele recurso. E aí trago vários exemplos do que essas teorias influenciam essa reflexão que a região da África Austral adota, essas estratégias de soft power, de diálogo e de mecanismos de governança. Falo do Comitê Técnico Permanente Tripartido do Rio Incomate, a Comissão Permanente da Bacia Hidrográfica do Rio Okavango, a Comissão do Rio Orange Seco, a Autoridade do Lago Tanganyika, a Comissão do Curso do Zambeze, a Comissão da Bacia do Rovuma, a Autoridade do Rio Zambeze, e também podemos falar de uma perspectiva de termos uma comissão do Rio Cunene, não é?
que ainda está em processo, mas que acredito que pode sair um resultado, né, positivo. Como desafios, a governança da bacia deve contemplar problemas de escala que suscitam. São vários autores, estados diferentes, com interesses estratégicos diferentes, mas tem que contemplar todos esses interesses de forma a aglutinar e acomodar e que haja, digamos, um plus sum outcome, não é? Um resultado positivo para todos. Tem que encontrar sinergia entre diferentes autores envolvidos no uso espacial dos territórios, das bacias transfronteiriças, não é? Essas simbioses políticas, essas parcerias com vista a criar esse efeito de cascata, o efeito spillover por todos os estados. E temos o fortalecimento das políticas públicas para a gestão da água. Em cada estado é necessário a fortificação, não é? Da institucionalização da questão da água, porque muitos estados enfrentam sérios problemas, não é? De gestão da água a nível de uma escala doméstica. E, por fim, o reforço na cooperação regional, não é? Enaltecer o papel da hidrodiplomacia, a diplomacia da água. E aqui posso também resgatar o que o professor Ginga disse, quer a nível multilateral, quer a nível regional, quer a nível bilateral, porque todos saem a ganhar. Dito isto, muito obrigada, Oxucuro. Desculpem que não viram os slides, porque eu trazia mapas muito bonitos. Obrigado, Agira, mais uma vez,